Vamos ouvir agora 2 testemunhos de fé. Primeiro testemunho. Eu cumprimento a Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, a gloriosa, santa, bendita e maravilhosa paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, nos diz que retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso. É um Deus que nos socorre, que nos acorde, é um Deus que opera sinais, prodígios e maravilhas. Graças a Deus, irmãos amados, o motivo de estar gravando esse áudio, eu vou contar um testemunho de livramento de morte que o Senhor nosso Deus concedeu ao meu irmão mais velho, Ricardo. No dia 15 de agosto, aqui na minha cidade, foi um feriado local. Então ele veio até a minha residência, e precisava ser feito um serviço na laje aqui de casa. Como o lote aqui onde eu moro ele é íngreme, em alguns locais a casa ela fica reta, Ela é mais rente com o terreiro, mas em outros dá uma elevação muito grande. A igreja amada tinha que ser feito um conserto na laje, porque quando chove, molha muito a laje, porque as telhas foram quebradas e teve um erro que o pedreiro cometeu. Ele viu e foi fazer o conserto. Ele colocou, da parte que ele estava, que ele tinha que fazer o conserto, dava mais ou menos uns 4 metros do chão até a laje. Aí ele teve que colocar uma escada, que é uma escada de madeira muito pesada, colocou ela em uma laje e apoiou ela no beiral, para que ele pudesse subir e fazer o conserto que era necessário. Aí a mãe falou que ela falou para ele tomar cuidado, que era perigoso, porque a escada é muito pesada, o local é íngreme e meu irmão também, ele é um pouquinho cheinho, então tinha um perigo maior ainda, da escada não suportar o peso dele, correr e cair. Mas ele falou que estava tudo bem, que conseguia fazer. Irmãos, ele fez o serviço quase todo. Já no final, na hora que precisava só finalizar o que tinha que ser feito, eu estava me preparando para poder trabalhar. E eu só ouvi um barulho muito grande. Quando teve aquele barulho, eu falei, Jesus, tem de misericórdia. Eu não pensei nesse meu irmão, eu pensei no outro que estava ajudando ele. Falei, Jesus, caiu. Irmão, quando caiu, eu senti até o cheiro de sangue. Falei, meu Jesus, que a gente só pensa em tragédia, porque onde ele caiu realmente era local para tragédia. Aí eu fui correndo até onde ele estava. Quando eu cheguei, ele estava sentado numa escada que tem na porta da cozinha. Estava sem voz, todo sujo, os tijolos que estavam no beiral, era uma fileira de 4 tijolos, um em cima do outro, os tijolos caíram. Caiu ele com a escada, com o tijolo, e foi aquela bagunça. Eu falei, meu Deus, tem de misericórdia, eu acudi ele, perguntei para ele se ele estava bem. Ele tentava falar, saía muito pouca voz. Aí eu e minha mãe, a gente direcionou ele até a sala daqui de casa, colocamos ele no sofá, ele deitou. Eu falei com ele, você vai ter que ir no médico, porque você caiu de uma queda alta. Ele só falou que não precisava, que estava bem. Eu falei, você vai ter que ir no médico. Eu precisava ir trabalhar, falei, aí no médico falou, não precisa. Eu falei, tudo bem. Pensei, Senhor, tenha de misericórdia, porque é só o Senhor para dar o livramento. E nisso, irmãos, eu sempre faço a campanha de oração, É no final da madrugada com o pastor Miguel. Tô contando isso não para a glória do pastor, mas para a glória do Senhor nosso Deus, porque Deus ele usa quem ele quer, ele usa os vasos que ele quer. Então o Senhor, quando tocou, no pastor Miguel, para poder fazer as orações conosco de madrugada, no finalzinho da madrugada, de 5 a 6, 5 e meia, 6, é porque o propósito do Senhor, aleluias, através da vida dele, nessa obra, é um propósito muito grande. Eu estava apresentando para os irmãos, a minha família toda, sempre nessas orações. Irmãos, graças a Deus, eu fui pro trabalho. Quando eu saí do trabalho, já era quase 8 da noite, liguei pra minha mãe. Falei, mãe, eu perguntei a minha mãe o que tinha acontecido, como é que meu irmão tava. Ela falou, ele teve que ir pra UPA, daqui. E eu falei pra ele, saiu daqui de carro. Já não tava conseguindo nem andar direito. Eu falei, Jesus, tenha misericórdia. Aí depois eu liguei pra ele, quando eu vi se eu consegui conversar com a minha cunhada. Quando eu liguei, foi ele mesmo que me atendeu. Ele falou que estava voltando pra casa. Eu falei, o que você machucou? Ele falou assim, que o médico falou que ele só machucou, ele arranhou,
machucou os músculos, mas irmãos, para a honra e glória do Senhor nosso Deus, ele não quebrou nada. Da altura que ele caiu, irmãos, ainda caiu um tijolo na cabeça dele. Ele não teve nenhum problema na cabeça, não teve nenhum traumatismo, nenhum corte. Ele caiu sentado, ele sentiu o baque do peso, né? Machucou, sentiu dores, mas para a glória do Senhor nosso Deus, não teve uma fratura, não tem uma quebradura, não teve nada. Ele mesmo reconheceu, né? É uma pessoa de coração, muito boa pessoa, uma pessoa de coração mais duro para o Evangelho. E ele mesmo reconheceu que era um milagre do Senhor nosso Deus. Então, estou contando esse testemunho, igreja amada, como que o Senhor zela de nós, como que o Senhor zela dos nossos, né? Essa situação que aconteceu com meu irmão, era uma situação, no caso, para ele ter caído, batido com a cabeça, né? No local que era, irmãos. Não aconteceu nada porque o Senhor nosso Deus pôs a mão e amparou ele, porque era uma queda para a morte. E o Senhor, né? Mais uma vez se compadeceu, bradou nossa vitória no céu e nos deu vitória. Então, irmãos, estou contando isso para a glória do Senhor nosso Deus. Todos os dias, né, que a gente dando condições de orar, a gente ora nas 5h30, ora às 6 da tarde, às vezes não dá para orar às 6 da tarde, ora no círculo de oração com a irmã Ivanilde, né? E graças a Deus, o Senhor tem nos ouvido e tem dado vitória. Então, eu estou contando essa bênção para a honra e glória do Senhor nosso Deus, para o aumento da fé dos irmãos e do Senhor nosso Deus. Amém? O Senhor nosso Deus abençoe cada um grandemente, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Quem nos pede que a irmã Valéria Silva, da cidade de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Segundo testemunho. Eu cumprimento a Igreja de Cristo, Noiva do Cordeiro, com a mais doce, gloriosa e maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja amada, a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, nos diz: Clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Igreja amada, o motivo deste áudio: estou gravando esse áudio para relatar aos irmãos o grande e maravilhoso milagre, o grande e maravilhoso livramento de morte, ao qual o Senhor nosso Deus concedeu meu sobrinho, recém-nascido, que nasceu agora prematuro. No dia 11 de agosto, irmãos, dia dos pais, o meu irmão mais novo, que é o pai do meu sobrinho, ele esteve aqui na minha casa, ficou o dia com meu pai, e à tardinha ele foi embora para a casa dele. Quando foi por volta das 9h30 da noite, mais ou menos, ele entrou em contato comigo e pediu para que eu orasse em favor da minha cunhada. A minha cunhada teve uma gestação de risco. Ela tinha que fazer, no caso, repouso, porque ela tinha tido uma queda de placenta. A placenta dela tinha baixado muito. Ele estava com ela no hospital e eu falei para ele, Léo, em questão de placenta baixa, ter sangramento como está acontecendo com ela é normal. É muito comum até os médicos fazer uma internação. Ele falou, não, mas no caso dela, os médicos estão muito preocupados que ela está tendo hemorragia e está muito intensa. Aí ele depois entrar em contato comigo novamente. Quando foi por volta das 11h20 da noite, mais ou menos, um pouco menos, irmãos, ele entrou em contato e falou que o meu sobrinho tinha nascido. Ele falou que o meu sobrinho nasceu, ele estava totalmente roxo. E nasceu passando... já correndo risco. Ele já nasceu lutando contra a morte. Os pulmõezinhos dele não estavam totalmente formados. A gestação da minha cunhada estava na faixa de mais ou menos 8 meses e 1 semana, 2 semanas. E os pulmões dele estavam imaturos. Não estavam ainda... o processo, né? Normal. Ainda ele não estava finalizado. Então, meu sobrinho, ele nasceu e já foi direto para o CTI. Então, ele ficou no CTI neonatal, ficou na incubadora, ficou no balão de oxigênio. E começou, né, a nossa prova. Glória a Deus, aleluia. Aí começamos a orar. Quando foi na quinta-feira, na madrugada, na oração com o pastor, que Deus, né, levantou o pastor Miguel Xavier lá da IPFD do Pará, para ele poder fazer. Nós estávamos na live de oração, eu relatei o problema que estava acontecendo e pedi para o irmão orar. Nisso, o irmão, pela misericórdia do Senhor, né, muito amoroso e prestativo, ele se prontificou a orar, juntamente com os irmãos que também estavam ali.
que começou em nosso calvário, irmãos, de oração, de choro, né? Porque não é fácil você ter... Eu falei com o Senhor, falei, Senhor, se o Senhor recolheu meu sobrinho, pela tua palavra eu sei que ele está salvo, é uma criança. Mas coração de pai e mãe, meu irmão, apesar de ser filho de crente, ser irmão de crente, agora que ele está começando a frequentar uma igreja, então é uma pessoa imatura na fé. E nenhum pai, nenhuma mãe quer ver um filho desse sepultura, ainda mais uma criança que foi tão desejada. A gente não merece, a gente não é nada, mas tem misericórdia. Entra com a sua providência divina e santa. Que seja feita a sua vontade. Porque assim o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Mas tem de misericórdia, porque é só o Senhor. Porque a medicina ela pode lutar contra doenças, ela pode fazer o que tiver no alcance, mas o único que pode lutar contra a morte, pode vencer é o Senhor. E nós esperamos o Senhor, porque o Senhor é médico dos médicos, Senhor Jesus. A igreja amada, a gente ali começou aquele calvário de oração. Irmãos, e passava os dias, eu orando, né, com os irmãos da madrugada, e pedia, não orar, para apresentar o meu sobrinho, profetizava as bênçãos para ele. E quando meu irmão dava notícia, era só notícia que não estava bem. Porque ele falou, né, ele tá correndo risco. E aquele bebezinho tão frágil, irmãos, mal não nasceu, já estava batalhando pela vida. Irmãos, chorando. Eu entrei numa live da irmã Angélica, ela estava no círculo de oração orando. Eu relatei também o problema, né? Ela falou, ela orou e falou que o Senhor, que já tinha orado por uma criança também naquela situação, e que o Senhor, por misericórdia, se compadeceu e tinha ouvido a oração. E ela profetizou que da mesma forma que o Senhor tinha socorrido a outra criança, e também socorresse meu sobrinho. Aí, igreja amada, estamos orando. Eu confesso aos irmãos que por mais que eu tivesse fé, eu tinha medo quando o telefone daqui de casa tocava, porque a gente esperava o pior. Igreja, foram passando os dias, dia de oração, o pastor Miguel, ele, lá do Pará, pastor Miguel Xavier, ele profetizou: Senhor, pulmão do meu sobrinho. Aleluia, Senhor. Eu lembro que eu chorei. Quando foi mais tarde, eu entrei em contato com meu irmão. Eu perguntei pro meu irmão como meu sobrinho estava. Ele falou: olha, os médicos resolveram que hoje eles vão fazer um teste com ele. Eles vão tirar o ar, né? Eles vão tirar ele da máquina para ver se ele consegue respirar sozinho. Eu falei: Senhor, a obra do Senhor. Eu creio em Ti, esperando no Senhor. Igreja. E naquele mesmo dia que o irmão profetizou, que o Senhor tocasse por misericórdia no pulmão do meu irmão, meu sobrinho, desculpa. Meu irmão falou que os médicos tiraram ele do respirador assim do nada, para ver quantos minutos que ele conseguia respirar. E pra glória do Senhor, nosso Deus, ele não voltou mais. O Senhor tirou ele do respirador definitivo, porque ele precisou mais de máquina para respirar. Os pulmõezinhos dele passaram a respirar sozinho. Aleluia. Então, irmãos, ele continuou
internado, se recuperando. A gente orando nas madrugadas, orando com os irmãos, orando com os irmãos. Aí, irmãos, meu sobrinho continuava internado. Eu perguntando porque a gente não podia visitar, porque ela não podia receber visita. Eu perguntava pro meu irmão como é que ele estava. Ele falou: olha, o médico falou o seguinte, que vão esperar agora ele só ganhar peso. Ele nasceu com 1,730 kg. Quando eu perguntei pro meu irmão, ele falou assim: eles precisam ganhar peso, porque ele está se alimentando por sonda. Então a mãe dele precisa tirar o leite materno e pôr no copinho para eles colocar uma sonda para ele. Que ele nasceu muito miudinho. Irmãos, depois eles pesaram ele estava com 2 quilos. Já tinha ultrapassado os 2 quilos. Aí, glória a Deus, aleluia, eu tava ganhando peso. Eu entrando em contato com meu irmão, perguntando todos os dias, todos apresentando as orações, os irmãos orando. O pastor Miguel sempre orava e profetizava a bênção na vida dele. Aí o médico pediu para que minha cunhada fosse ao hospital, porque ela não podia ficar com ele. Deixa ele vir em casa e depois ficar voltando para o hospital para visitar ele. Aí ela tentou aumentar e o médico achava que ele não ia conseguir, porque ele era muito prematuro. De primeira, ele já começou a aumentar já. Glória a Deus, aleluia. Aí, irmãos, graças a Deus, o médico falou: olha, não esperar só ganhar peso, porque tá com uma bactéria. Eu falei: ah, meu Jeová, tem de misericórdia, Senhor Jesus. Ele falou: tá com uma bactéria. Eu falei: ô Senhor, um corpo tão pequenininho, sem nenhum, o sistema imunológico dele tão fraquinho, sem defesa nenhuma, tem de misericórdia, põe uma gota do teu sangue naquelas veias e queima com teu sangue aquela bactéria, porque a bactéria estava arriscada de ir pro cérebro. Igreja amada, para honra e glória do Senhor nosso Deus, através das orações, a bactéria saiu do estômago e foi pro intestino. E a gente continuou orando, aleluia, até que tudo acabou. E eles deram nele o primeiro banhozinho na banheira. Ele já estava com mais de 10 dias internado, não tinha tomado nenhum banhozinho ainda. Ele tomou o primeiro banhozinho dele na banheira. Quando foi esse final de semana, eu entrei conversando com meu irmão. Ele falou que estava com previsão de alta para o meu sobrinho já por semana. Precisava de fazer alguns exames para poder ver. Igreja amada, eles precisavam, que ele queria que ele ganhasse mais peso. Quando foi ontem, quinta-feira, eu entrei em contato com meu irmão e meu irmão falou: a gente já chegou em casa, o Enzo já está em casa, pela misericórdia e pela glória do Senhor nosso Deus. Foi feito o exame do pezinho. A médica pediu pra gente fazer o acompanhamento com o endocrinologista, porque como ele nasceu muito prematuro, ele ficou incubado muito tempo, tem que ver se vai ficar alguma sequela, alguma coisa no cérebro, alguma coisa. Mas, graças ao Senhor nosso Deus, irmãos, nós estamos ainda na oração, pedindo ao Senhor, que o Senhor continue trabalhando, para que não tenha nenhuma sequela, para que um dia meu sobrinho ele possa pegar o microfone para louvar, exaltar, engrandecer o Deus Todo-Poderoso, que é o dono da vida. Meu sobrinho está em casa, já não corre mais risco de morte. Eu tinha medo, irmãos, eu tinha medo. Meu coração desesperava quando eu tocava o telefone, porque eu imaginava que ia dizer: o Enzo morreu. Mas a glória do Senhor nosso Deus, meu sobrinho está vivo, está em casa, está bem. O Senhor pratou a vitória em nossas vidas. Graças a Deus, aleluia. Glória a Jesus.
Eu tô contando essa bênção, irmãos. Peço desculpas, não tem que chorar. Tô contando essa bênção para a honra e glória do Senhor nosso Deus, por irmãos que estão passando por situações tão difíceis. Muitas das vezes é o impossível que está diante de você. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus que opera sinais, prodígios, maravilhas. Nosso Deus, Ele derruba qualquer enfermidade, qualquer barreira. Ele abre portas onde não há portas. E nosso Deus, Ele joga por terra a morte. Então, irmãos, eu estou cantando essa bênção para a glória do Senhor nosso Deus. Em gratidão ao Senhor, porque eu prometi ao Senhor, falei, Senhor, quando o Senhor, sobrinho, né, da CTI, passar tudo isso, eu vou contar meu testemunho para glorificação, exaltação e agradecimento do Teu nome santo e para aumentar a fé dos irmãos, porque a gente sempre orou, irmãos, por pessoas que estavam enfermas, por crianças, mas a gente nunca imaginou que a gente passaria por isso, né? Eu sei que tem irmãos que estão passando por situação difícil, seja na família, no meio dos parentes, trabalho, qualquer que é a situação, irmãos. Eu falo por experiência própria, porque eu ouvi o mover do Senhor, nosso Deus, dentro da minha família. Eu ouvi o mover do Senhor, nosso Deus, fazendo maravilhas. Então eu quero agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por essa oportunidade de contar meu testemunho. Agradecer ao Senhor nosso Deus por ter aberto, aleluias, né? Ter levantado, melhor dizendo, a igreja pentecostal do Filho de Deus nessa terra, né? A igreja que prega e persevera na sã doutrina, no Evangelho Santo, genuíno e verdadeiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a cada um dos irmãos que nas lives que oravam junto, como pediu oração, agradecer no nome do Senhor Jesus a cada um dos irmãos. E agradecer no nome do Senhor Jesus Cristo, pastor Miguel Xavier, né? Não sei nem como agradecer, né, irmãos? A gente não tem nem palavras. Que o Senhor nosso Deus derrame bênçãos abundantemente, poderosamente, no nome do Santo Senhor Jesus, na vida do pastor Eduardo Santos, na vida de cada um dos irmãos, né? Na vida do pastor Xavier, de suas famílias, irmãos, porque é só o Senhor. No momento de angústia e de desespero, nós clamamos, a gente suplicou, tinha dia que não tinha nem que clamar mais, era só nos gemir, o desespero. O Senhor ouviu o desespero, como Ele ouviu o choro de Ana, quando Ana clamava por Samuel. O Senhor ouviu, clamou, né? Da mesma forma que Agar, quando ela estava no deserto com Ismael, a palavra de Deus fala que ela virou o rosto e ela chorou para não ver Ismael morrer, né? Porque eles estavam ali, se sentiam sós no deserto. Eu estava ali chorando, clamando ao Senhor misericórdia. O Senhor ouviu o clamor, né? Me atendeu. Eu quero agradecer grandemente, sou eternamente grata ao Senhor nosso Deus por essa grande e maravilhosa bênção. Grata ao pastor Miguel Xavier, a sua família, cada um dos irmãos, né? Suas famílias, a todos que me ajudaram nesse processo, né, irmãos amados, essa prova. Os irmãos podem ter certeza que enquanto o Senhor não consegue ter fôlego de vida, né, da graça, da saúde, da vida, os irmãos vão estar nos meus jejuns, nas minhas orações, nos meus clamores, nas vigílias, porque é só o Senhor vai poder recompensar cada um dos irmãos que oraram, que ajudaram nas orações, irmão Angélico, pastor Miguel Xavier, cada um dos irmãos, suas famílias, que o Senhor abençoe grandemente, poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Aqui quem se despede dos irmãos é a irmã Lara Silva, da cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. A paz do nosso Senhor e Filho Jesus Cristo a todos. Amém.